Olá pessoal, começando mais um Osório Cast Mais, porque sou eu, Cláudio Osório, conversando com um convidado aqui, cada vez. Ei, com um convidado, que tal, hein? Grandão. Dessa vez eu tô recebendo aqui o Mário Finardi. O cara tem uma história interessante de reencontro que eu tive com o Mário, que eu não sabia que eu já era amigo do Mário antes de conhecer o Mário, mas eu já conheci o Mário. Ah, é Mas depois verdade. o Benji fala como é que foi isso É aí. verdade. Mário, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aí bater um papo aqui no Osório Cast Mais. E já é uma pergunta de largada, assim, aquelas perguntas fundamentais, assim, para começar. Quem é o Mário pelo Mário? Credo, hein? Cara, eu posso falar que eu sou um cara chato, por vezes passo por mal-humorado, mas aquilo que eu coloco até mesmo no meu Twitter, sigam lá, @NixonVermelho, fazer minha propaganda, que é, cara, eu sou um colorado apaixonado por punk rock. Que maravilha. Exatamente. Dublê de baixista, que eu não toco nada, né? Baixo pra mim só precisa ter uma corda, as outras três ali não servem pra nada, cara. Esses caras que tocam baixo com 5 cordas, poser. Ridículo isso. Vocês já viram que o cara aqui é uma figura, né? Mário, pra galera entender também qual é a tua contribuição para a humanidade Pra hoje em dia, para a sociedade. sociedade. Me conta um pouquinho, primeiro pra gente dar uma navegada, que depois a gente se posiciona bem e a gente vai batendo um papo. Me conta o que tu apronta hoje, quais são os teus afazeres mercadológicos aí, dos quais muitas vezes a gente acaba compartilhando algumas coisas também, né? Sim, é verdade. Vou cuidar, porque umas 2 vezes aqui tu tava falando, eu fiz assim. Eu não sei pra que eu botei a mão aqui, fazer pose. Cara, eu sou, depois de muito tempo, né, sendo publicitário, eu resolvi dizer que me assumi uma coisa que eu tinha até vergonha de falar, que é ser cineasta. Né? Eu trabalho com produção audiovisual, eu trabalho com cinema, eu faço curtas-metragens, então eu sou cineasta. Como ser cineasta no Brasil, uma situação, né, deveras peculiar, no interior do Rio Grande do Sul não é uma das coisas muito fáceis, né, cara? Então, basicamente, hoje em dia eu trabalho na linha audiovisual, né? Sou roteirista e diretor de cena dentro da produtora e, né, por isso que nós cruzamos várias vezes para pelos clientes, pelos trabalhos, né, a partir da tua agência, né, para executar comerciais, institucionais, as demandas publicitárias que precisa. Mas já com o pensamento assim, não, né? O meu foco sempre foi ser trabalhar com audiovisual, né? Tendo saído da publicidade, eu nunca me imaginei trabalhando dentro de uma agência, né? Trabalhei muito pouco tempo dentro de agência, assim como redator, mas ah, meu negócio é tá na rua, é tá gravando. Do tipo, eu queria ser rockstar, né? Eu, Cara, foi e como é que foi tu chegar nisso, assim? Porque, claro, quando eu te conheci de novo, nas né, areias a de Capão da segunda, Canoa. como é que foi chegar no cinema? O cinema era uma coisa que desde cedo te chamou atenção, isso ou foi uma coisa que tu foi construindo conforme foi trabalhando com comunicação? Cara, é uma mistura. Eu sempre tive assim. A, a, a- até a sorte de meu pai me deixar muito livre na questão assim. Ele sempre foi muito rigoroso, né? Mas sempre me deixou muito livre nas questões assim. Nunca teve aquela coisa assim, ah, não pode ler revistinha. Uhum. Não, eu era criança, eu lembro do pai ir na banca e comprar a revistinha do Capitão América, Heróis da TV, aquelas coisas assim. Então eu me criei com aquela coisa assim, eu gosto de história em quadrinhos. Minha irmã, 5 anos mais velha que eu, a Simone, começou meu pai comprou som e começou a comprar vinis. O meu pai nunca gostou de rock, nunca gostou de música propriamente dito, né? Mas como a Simone gostava, o pai quando ia para Porto Alegre trazia discos de rock para minha irmã. E aí eu pequeno comecei a misturar todas aquelas informações. O pai sempre leu muito, tinha, né, herdei o gosto de leitura porque ele sempre começou a me dar livro desde cedo. Então começa a misturar. Eu nunca tive a coisa de, hoje tu tem que dormir cedo, que amanhã tem aula. Uhum. Não, né? Era aquela coisa assim, quer ver filme? Minha irmã ia ver filme de terror.
eu quero ver junto. Né? Depois eu Entendi. não dormia, mas, sabe, aí deixava. E aí foi misturando tudo isso aí. E aí realmente foi crescendo e realmente eu queria ser rockstar, eu achei que eu, Que uma hora né, tu chegava né, lá. eu nasci em 1971. Quando estourou o rock brasileiro ali, Rock in Rio, 1985, 84, o rock nacional, eu tava com 14, 15 anos. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida? Eu vou, né, comprar um baixo, vou ter uma bateria. Por que eu queria? O que eu queria fazer? Sexo. Né? O que o cara quer fazer com rock? Né? O cara só pensa nisso, com 15 anos de idade, né? Tá naquela loucura. Aí, não vai dar. Começa a crescer, né? A família assim, não, quem sabe tu vai fazer direito, né? Vai para uma profissão. Comecei, mas não era o que eu queria. E aí, pá, e do tipo, vou fazer vestibular de novo. Pra que eu faço? Lá na fila com o manualzinho da Decidindo no inscrição. melhor momento ali. Eu ali com o manual, assim, cursos da Universidade Federal de Santa Maria. Tudo assim, comunicação. Daí, até porque do tipo assim, vou fazer música. Um dia eu pensei, mas eu não queria aprender música, porque eu queria ser rockstar, né? Não necessariamente eu precisava aprender música. Partitura. O que é partitura? Né? Então, comunicação. Aí ele, relações públicas. Eu não quero fazer cerimonial ou arrumar guardanapo. Os amigos de relações públicas, eu já bati a primeira vez. Os amigos de relações públicas. Relações públicas, jornalismo, não, publicidade. Comercial, TV. Legal. Beleza. Vai que um dia te enxergam e tu fica na frente das câmeras. Exatamente, né? Cara, vou fazer publicidade. Fiz, passei, comecei a fazer publicidade e, obviamente, já me decepcionei, já do tipo assim, não é bem isso aqui, né? Aí eu gostava de algumas disciplinas, as que tinha, do tipo assim, de produção, de TV e tudo mais, a cadeira de redação, que daí assim tinha uma proximidade com o cinema. Nesse período aí, né, como eu fui um rapaz que gostava tanto da UFSM que eu resolvi ficar cursando publicidade, até o dia que disseram assim, vá agora, meu rapaz, siga teu caminho. Tava começando a TV Campus e o Sérgio Assis Brasil, falecido Sérgio Assis Brasil, estava começando com o projeto do longa-metragem Manhã Transfigurada. E aí eu fui ali na TV Campus, né, eu e outros colegas assim, Sérgio, eu quero fazer alguma coisa. E aí comecei, né, assistente de produção, aí tinha as produções do Sérgio, né, o cara ia lá, ajudava, nem que fosse para carregar caixa, para fazer qualquer coisa. Aí comecei a me inteirar por tudo. Uma amiga minha, a Fernanda Lobato, ela, né, tinha uma câmera de vídeo, daquelas Hi8. A gente começou a captar umas imagens, editava a la louca as coisas. E aí começou, né? Eu lembro que o primeiro trabalho que a gente fez foi um clipe para um festival de cinema no Ceará. A gente tinha uma categoria de clipe lá, experimental, coisa assim. A gente pegou uma música do Nelson Gonçalves, que na época eu escutava muito Nelson Gonçalves, sei lá por quê. Escutava muito Nelson Gonçalves. E a gente fez um clipe em cima de uma música Viagem. Até hoje eu lembro do Nelson Gonçalves. O clipe foi, né, para tu ter uma ideia, o roteiro que a gente escreveu, tinha uma parte que falava, eu nem lembro a música, mas falava que você, como, né, são rosas, dálias, compara a mulher. A gente não tinha nenhuma imagem para fazer aquilo ali. Tinha um colega nosso que tinha uns pôster daqueles da Playboy. Aí a gente, né, as rosas, as dálias, eram aquelas moças assim, que o sol da manhã vai raiar. A gente desligou toda a luz da cozinha e abria a geladeira, assim. Foi horrível, mas foi selecionado, né? Ganhamos uma cartinha, assim, de vídeo experimental. Obrigado, nunca mais. Nunca, mas por favor, né? Esqueçam que existe o Ceará. E aí, foi indo. Aí com o Gustavo Dain, o Fabiano Foggiato, a gente fez um curso aqui em Santa Maria
Ali do Cineclube Otelo, se eu não me engano, que era o do Sindicato dos Bancários. Não, se alguém souber, comente. Aí diga se eu estou falando o nome do Cineclube errado. Fiquei, né? Eles fizeram um curso, trouxeram o Cristiano Zanelli e o Cristiano Traem, uns diretores de Porto Alegre, para dar um curso de Super 8. Aí eu fiz aquele workshop, era uma manhã e uma tarde, e no curso eles deram um pequeno apostila, um pequeno material, onde do tipo assim, onde comprar filme Super 8, papapá. Aí a gente fez uma festa uma vez, num bar que tinha, nem lembro o nome do bar, um bar que tinha ali na Bozano, do lado do que era o Senhor Café, Café Brasil, alguma coisa assim. E a gente fez uma festa ali para conseguir grana para comprar os filmes, que só tinha filme em Los Angeles, aí compramos. Fizemos, cada um fez um Super 8 de 8 minutos. O meu já queria fazer filme de terror, eu fiz um filme trashzão, né, sobre uma mulher que perdia o filho, daí ela fazia uma promessa e vinha um ser e ressuscitava a criança. E, obviamente, ressuscitava a criança, depois de uma semana, a criança vinha que parecia um bolo de carne, né? Uma coisa trashzona, assim. Eu sempre gostei da trecheira violenta. E aí... e aí foi. Aí foi uma coisa escalonando a outra, né? Obviamente, os trabalhos foram melhorando e aí fui para Caxias, lá... Não, aqui em Santa Maria daí a gente montou uma cooperativa independente de cinema para fazer esses filmes, algumas coisas em vídeo que a gente fez, que hoje em dia estão escondidas. Eu até botei as fitas de vídeo fora, de tão bom que tão bom que era. E aí fui para Caxias, comecei a trabalhar lá numa produtora como assistente de direção. Aí depois fui para Pelotas, isso aí já é 2000 e pouco, fui para Pelotas, aí comecei a trabalhar na Público Vídeo e como diretor. Acreditaram que eu era diretor lá em Pelotas. E aí a coisa do tipo assim, cara, o que realmente é, né? Bom, agora eu falei que eu sou diretor, agora eu vou botar o que eu sei na prática. E aí, um ano depois, me chamaram para fazer uma campanha política lá como assistente de direção. E aí eu fui diretor de externa e aí foi um comercial emendando no outro. E aí tu pega o gosto na coisa, assim, cara. Do tipo, é um comercial, não é cinema, não sei o quê. Não é cinema, é para vender margarina. Mas, cara, é legal fazer isso aqui para vender margarina, né? E muitas vezes naquilo que eu digo assim, não é querer fazer um trabalho ruim, mas é saber fazer o trabalho com aquilo que tu pode e aquilo que tu tem de recurso, porque o mais importante do que fazer, ou tão importante quanto tu fazer um material que as pessoas fiquem assim, eu vou ganhar um Leão de Cannes, é o produto do comercial ser vendido, né? É isso aí que me dá destaque. E eu lembro, aqui em Santa Maria, que foi uma coisa muito legal, quando a gente fez um VT para um institucional, para uma loja de lingerie. E o cara falou, a lingerie do comercial esgotou, tive que pedir mais. Cara, fechou, é isso aí que eu quero, sabe? É fazer um trabalho legal, é me divertir fazendo o meu trabalho, né? E ter esse resultado, que é venda, sabe? E no sentido, assim, dos meus filmes, claro que eu gosto de todo tipo de filme, né? Menos Herzog. Eu não consigo gostar de Herzog. Né? Mas tudo bem, vejo algum filme indiano, assim, que fica 15 minutos de abertura de filme, assim, sem ninguém falar. Interessante isso aí, beleza. Mas, cara, se me falarem assim, tem uma produção da Namíbia que vão fazer e estão fazendo Vingadores 23, o retorno do filho de Thanos. Cara, eu quero fazer Vingadores 23. Entendi. Sabe? Eu quero fazer cinema pop. O tum foi da expectativa. Eu entendi. Exato. Cara, uma coisa que eu lembro de quando eu já pude acompanhar as produções, assim, seja de comercial e tudo mais, como e ator. até no curta, a participação no curta, até comentei na conversa com o Jeff lá que eu tava apavorado ali, porque é
É tenso ver a atriz, né? Tu fica, poxa, cara, olha só, pô. E a gente tava passando no corredor. Depois eu vou voltar nessa história do Sim, corredor. A gente claro, passava claro. no corredor, espancava os pés da guria e eu tava vendo assim, putz, cara, estamos detonando. Essa guria vai andar depois aqui, machucada, mas beleza. Mas é uma coisa que me chama a atenção, Mário, que tem assim, tu agora mesmo tu falou da questão de trabalhar e se divertir também com isso e tal, mas tem uma coisa que me chama a atenção que é a postura do diretor. Porque eu te conheço esse Mário aqui, né, que é brincando assim e Uhum. tal, essa seriedade toda aí e tal, mas eu já vi na produção muitas vezes tu ser o cara que Enche o saco. não é enche o saco, mas é o cara que gerencia mesmo toda a, toda a cena, tudo ali, que dá aquela Uhum. olhada pro cliente que tá ali dando pitaco, e, tipo, só aquela olhada ali, o cara já, opa, deixa eu sair daqui e tal. Cara, isso é uma coisa que é inerente a teu estilo, ou também tu foi percebendo com o tempo assim, ó, putz, cara, se eu não fechar a cara de vez em quando e botar uns regramentos aqui dentro, eu vou levar 3 anos pra gravar esse comercial. É, é um pouco meu estilo, mas é muito mais pela necessidade da função. Porque do tipo assim, ó, tu dirigir um filme, uma peça publicitária, um filme, qualquer audiovisual que seja, principalmente se tu tem uma equipe maior, né, ou tá envolvido com muita coisa, é o gerenciamento, sabe? Porque o filme em si, quando a gente vai filmar, cara, já tá pronto na minha cabeça, né? Do tipo, eu chego lá, eu só tenho que dizer, coloca a câmera aqui, o modelo, a atriz não sei o que vai fazer isso aqui, tem que falar isso aqui. Ponto, né? Mas isso, obviamente, foi o momento que eu pensei assim, não, porque antes, pelo meu jeito, tudo mais, muitas vezes eu deixava, mas não tá muito legal, não sei o quê. Tá, então quem sabe. Aí eu perdia tempo e eu acabava não ocupando aquela cena que falaram, vamos fazer também assim. A pessoa que eu escuto no momento é quem tá na câmera, né? Porque por mais que eu esteja olhando ali no vídeo assist, que eu tô ali no monitor assim, o cara na câmera pode dizer assim, cara, vamos fazer mais uma vez só o que tu acha por causa disso aqui. Tá, beleza. Vamos mais uma vez, vou ali, falo de novo com o modelo, com a ator, caminha um pouco mais devagar, faz tal mais coisa. Mas é justamente o gerenciar, sabe? Porque senão vira bagunça. E isso, quando eu trabalhava ainda em Caxias, eu fui trabalhar de assistente de direção. Não sei se tu lembra que tinha nos sábados à tarde, tinha as histórias curtas da RBS. Sim, 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 lembro Tá. sim. No Histórias Curtas de 2002, uma produtora de Porto Alegre me contratou. Né? Conheciam a minha sócia lá na produtora que eu estava trabalhando em Caxias. E ela falou: o Mário está dirigindo o material aqui para gente e também trabalha de assistente de direção. Ele pode trabalhar aí para vocês nesse filme. Aí fui para lá e é aquela coisa, né? Me dei bem com os caras já no primeiro dia, o que é muito estranho, porque eu cheguei um dia antes de começar a filmar, eu não conhecia a equipe, não conhecia ninguém, não tinha nem ideia de nada, né? Só me passaram o roteiro, a planilha de gravação, Vai lá, te vai vira. lá e te vira. E aí no dia seguinte, já desde cedo, ralando, e aí tá. Mas me dei bem com os caras, trabalhava, pessoal muito legal. E teve no terceiro, quarto dia de filmagem, tava aquela coisa, eram dois diretores ainda, né? Estavam os dois na frente ali do monitor e a cena não andava, já tava no, sei lá, 50º take que iam repetir assim e não funcionava. E eu atrás, né, assistente de direção, com claquete e planilha, não sei o quê. Eu olhando e, cara, eles falavam e eu, tá, mas só pensando assim, por que que não botam só tal coisa e o ator, em vez de caminhar por aqui, não caminha pelo lado de lá? Aí eu fiz a grande bobagem, que é chegar pro diretor e dizer, olha, por que que ele não faz tal coisa? E o diretor me olhou assim, sentadinho em cadeirinha, o diretor olhou pra mim, né, daquele, quando tu tiver aqui, tu fala o que tu quer. Eita, dei um passo para trás, entendi, ele não foi grosseiro, não foi nada, e captei. Cara, quem decide é quem tá ali. Se for uma M, é responsabilidade dele. Se for bom, é responsabilidade dele. Então,
nesse momento, né? Ah, cara. Não, né? Vergonha, as pessoas tudo ao redor, assim. Espertão, né? Fala de novo. Me liguei. E do tipo, isso aí fez eu aprender também. Do tipo, não gosto de chegar no momento assim. Pouquíssimas vezes tive que dizer assim, ó, deu, parou. Quando tu estiver nesse lugar aqui. Exatamente. Nunca precisei falar esse tipo de coisa, porque o meu jeito sempre foi só fazer assim, tá, né? Na terceira vez que a pessoa falar e tu fizesse assim, ela não vai mais falar, né? Pouquíssimas vezes eu tive que chegar assim, do tipo, lá em Pelotas também, a produtora chegou pra mim, né? Aquela coisa, eu só sentadinho, sem cadeira de diretor, tava só sentado no sofá na casa, esperando para começar a gravar, e tava atrasado, e olhando no relógio. Aí ela chegou para mim e disse assim, a gente tá com um problema. Aí eu já tava, né, de cara, olhei para ela e falei, a gente não, tu resolve, porque a gente vai começar a filmar agora. Então tu tem, né, 10 minutos para resolver. Te vira. Aí virou as costas, saiu chorando, não sei o quê. Mas resolveu. Então tu tem que ter um certo, deu, vamos fazer a coisa. Porque tu viu, a gente trabalhou junto, tu foi né, ator ali naquela cena. Cara, eu gosto de fazer as coisas divertindo, eu gosto de brincar durante as gravações, mas mesmo brincando ali, tá, parou, deu. Sim, sim, sim. E vamos tocar. Pra quem tá ouvindo aqui, pra entender, o Mário, ele vai falar pra nós aqui, lógico. O Mário tá produzindo um curta, e aí ele falou assim, eu preciso de um gordo. Preciso de um gordo com cara de maluco pra dar uma de enfermeiro lá. Não falei assim. Nem foi assim, nada, foi pior. E aí eu falei assim, não, vambora, vamos ver qual é que é e tal. E tinha a cena basicamente é eu e outro cara de enfermeiro carregando a mocinha do filme, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. A mocinha do filme. Que tá no manicômio. Ela tá no manicômio e tal, e ela tá ali de camisa de força e tal, e a gente tá arrastando ela num corredor. Só que, cara, a menina é atriz, né? E eu e o parceiro ali tipo, estamos ali aceitando o convite do Mário e achando assim, super tranquilo, só vamos carregar uma menina pra cá e pra lá. Só que a menina se debatia valendo mesmo, a gente viu que ela batia os pés de verdade no chão, uma hora a gente foi dar uma passada ali numa porta ali, ficou meia canela dela na porta. E aí a respiração e os gritos, ela gritava valendo, sabe? Eu falei, aquilo, putz, cara, tu fica numa ânsia de ver, porque passa muita verdade ali naquilo ali, né? Sim. E eu comentei eu só fui relaxar, sabe o que aconteceu? Tava o Jackson, tava o Jackson numa ponta, não sei o que, aí tá, e aí se organizou todo mundo, ele tava segurando o microfone, né? Ele tava de microfonista. Tá. Tô direto. E o Jeff tava fazendo nada. Tava naquele momento que o cara não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí ele parou atrás de nós, assim, nós tava era uma dobradinha E aí tu super sério, não, vamos fazer de novo, se quer ação, se quer cala a boca, e bababá, e tal, lá, eu... Sério. E aí a atriz começou a fazer um exercício de respiração lá pra... E eu assim, meu Deus do céu, cara, olha só isso aqui, putz, cara, né? Eu olhava, como é que é o nome do cara? É Lucas? Lucas. Eu olhava pro Lucas me olhava assim, meu Deus do céu. Então, vambora. E dali a pouco deu aquele silêncio, assim, eu vi um barulho. Aí eu olho pra trás, tá o Jeff numa cara de idiota, assim, um pacotão. Só no biscoitinho. Que isso? Cara, ali eu acabei aqui dentro, assim, o cara acabei rindo demais, assim, eu falei, cara, isso aqui é muito, assim, cena de inacreditável, todo mundo numa seriedade, nós dois mega tensos, a guria ali fazendo toda uma respiração ali e tal. E perfeito, né? Deu aquele silêncio e deu aquele crunch todo, eu falei, pelo amor. Não, e tem isso né? A cena ali toda é muito séria, tem essa concentração, principalmente ali os atores, mas chega um momento que as outras pessoas do set
teoricamente fizeram a sua função, estão paradas, tem que esperar até a próxima cena. O demônio tava no banheiro esperando. Exatamente, tava ali, só Tava parado. Ali. Não, era um clima legal, galera. Mas ali a gente falou sobre isso na conversa com o Jeff, até porque eu lembro quando a gente chegou ali, eu cheguei lá e daí chegou aquele casal. Não é o filme de terror que vocês vão fazer aí, né? Não é filme de vampiro. De vampiro, não. Exato. De vampiro não é. De vampiro não é. Não mentiu, né? Não. Que aquilo, o cara chegou e perguntou sobre a locação, assim, né? Eles moravam perto da locação e aí ele chega e pergunta pro Mário se era filme de vampiro. O Mário não, fica tranquilo. Não, porque aqui não pode fazer esse filme de terror, essas coisas de vampiro aí. Não, pode ficar tranquilo. Vampiro não tem. Agora, outro tipo de entidade... E tava, né? Passou umas entidades. Cara, e como é que é isso, assim, essa construção dos curtas de terror, cara? Como é que isso... Eu entendo que tu já falou aqui que tu gosta da trecheira e tal. Gosto. Primeiro, tirar isso do papel, quanto difícil é? Porque tem anos já que tu tá envolvido, né, nessas produções, assim. Sim. E essa predileção, cara, pelo tema. O terror, cara. Tá, eu já fiz outros trabalhos, né? Já fiz websérie de comédia, Estranha Vida da Soda Boy e tudo mais. Tenho o SED, que é um filme que um dia vai sair, eu calculo pelo menos até 2023, que daí ele vai completar 10 anos e daí eu lanço, que é um longa-metragem, que é de ficção científica, que é um filme que eu tenho muito carinho. E tá sendo montado assim... Cara, só o trailer já é fantástico. É legal. Não, legal, eu suspeito cara, eu sou suspeito de falar. Mas volto a dizer, é um filme completamente independente, então mais ainda, né, eu jamais vou fazer novamente um longa-metragem sem grana, né? Sem nada para cobrir os custos. E aí... Mas igual, do tipo... É legal fazer a comédia, a ficção científica foi muito legal, era uma ideia que eu tinha há muito tempo, quando eu criei a história do SED. E aí, não adianta. O que eu quero fazer é terror, sabe? Em 2013... É o Sam Raimi de Santa Maria, né? E o cara faz uma coisa e vai lá pro terror. Se eu tivesse 10%... do valor de uma produção do Sam Raimi. Meu Deus do céu, cara. Nossa, ia ter sangue. Eu ia pintar de vermelho aquela escola lá, cara. Escorrer sangue das paredes. É o meu sonho. Tipo Iluminado, aquelas, né? Saindo... Abre uma porta e desce um rio de sangue. Exatamente. E aí foi. Em 2013 eu fiz o Quarto Escuro. Em 2018 o Escuridão. E agora, em 2021, a gente vai lançar o Sombras, que é a trilogia do escuro, né? Para fechar, eles têm uma ligação na história. E assim, para tirar do papel, do tipo... É muito influenciado, eu sou muito influenciado, às vezes, por alguma música ou alguma coisa que eu estou escutando, né? E às vezes, do tipo, eu tô escutando alguma música e vejo alguma paisagem, às vezes coisas muito aleatórias, do tipo, uma foto de uma árvore retorcida, assim, que eu vejo no Pinterest, alguma coisa assim, eu fico, puta, olha que legal essa árvore aqui. Aí eu já fico assim, putz, essa árvore aqui, imagina uma cena que tivesse um enforcado nessa árvore. Eu construo a partir de cenas, né? Do tipo, eu imagino essa árvore com enforcado, aí esse enforcado aqui assim poderia ter matado as filhas dele quando elas nasceram, porque ele não sei o quê. Aí, como é que as crianças podiam morrer? Tal coisa. Aí eu começo a ligar esse enforcado com essas crianças, com esse luar que eu imagino. Depois eu que construo a narrativa para aquilo ali, né? Essa trilogia do escuro foi justamente essa. Eu tinha pequenas ideias em cima de um objeto e como é que eu vou ligar isso aqui? O que significa esse objeto? Eu só tinha ideia do tipo, a pessoa segurando esse objeto, né? Algum momento alguém falar sobre ele. E aí eu fui construindo, sabe? E aí sim, eu paro na frente
eu ia dizer da minha Olivete. Ia ser muito legal, né? Cara, eu paro Acendo uma vela. Exatamente. Faço um pentagrama no chão. chão. Chamo Satanás, ele entra em mim e escreve. Tipo um Chico Xavier possuído, assim, sabe? Bah, falei mal agora de tudo que é coisa. Não vai ter religião que o cara não vai fazer piada aqui até o final, né? Tranquilo. Exato. Aí eu coloco daí uma música que eu gosto, de bandas góticas dos anos 80, Bauhaus, essas coisas assim. Sisters of Mercy, que eu gosto muito. Que daí vem a influência que eu sempre gostei de música, do tipo trilha sonora. Todas as coisas na minha vida têm trilha sonora. Bom, eu vou com o celular pro banheiro e coloco música, sabe? Então, vou tomar banho, tem música. E aí... Exato, o cara só toma banho com psicose ali. Aí eu coloco a música e meio que flui, assim. Faço um escopo do que eu quero escrever, né? E depois aí vou lapidando. E claro, essas produções pequenas, assim, são curtas e que são com recursos próprios ou com apoio do tipo, os atores, né, entre aspas, aceitam, se sujeitam a trabalhar na parceria, a equipe toda, assim, acredita em fazer terror, que é uma coisa, assim, que até tá mudando no Brasil, cara. Porque o cinema de gênero no Brasil, no sentido principalmente terror, tu vê muita comédia, aquelas comédias românticas, as comédias bem do Globo Filmes, aquela coisa. Muitos dramas, obviamente, porque o cinema nacional sempre foi muito calcado, além da pornochanchada em determinado período, né, nos filmes de cunho social, né, que são bons. Eu gosto, cara, muito. Mas agora, há pouco tempo, está começando a ter, né? Tem um filme que eu vi, não lembro, sou péssimo para nomes, coisas assim, com o Daniel de Oliveira, que ele trabalha tipo no IML ou no necrotério, alguma coisa assim, e ele escuta os mortos. Cara, é uma história que não tem nenhum grande... mas já é muito bem feita, né? Tem um filme que ganhou, eu acho que no ano retrasado, não lembro, no Festival de Gramado, um dos melhores filmes escolhidos foi um filme de terror. Cara, Começa a aparecer, né? É que nem a produção que também teve na Netflix ali da Cidade Invisível, é isso? Cidade Invisível, pegou tema folclore, fantasia. Mas né? é uma coisa que a gente não via, esse tipo de gênero mesmo, não é exatamente, a não ser numa coisa novelística. Exatamente. E o Sérgio Malandro. Exatamente. Yeah. Yeah. Cara, o Sérgio Malandro num filme de psicopata ia ser maravilhoso, né, cara? Porque, meu Deus do céu. Imagina. Ele me deixa nervoso, cara. Sério. Ele tem um podcast também, né? Tem, né? Tem. Eu não consegui ver papo cara. De papagaio. Eu não consegui ver nenhum, por causa dele. Tá? Porque toda a pessoa ia falar, ele ficava... Cala a boca, filho. 1 minuto. Um abraço, Sérgio. E aí... Foi namorado da Xuxa, né? Olha só. Foi namorado da Xuxa. Pelé também foi, né? E... esqueci. Falei da Xuxa. Bateu a saudade. Não, tu tava falando justamente dessa questão do gênero, né, cara? Que começou a aparecer masculino. Alguma coisa que... Começou a aparecer produção que tu falou aí do filme com Daniel Oliveira, por exemplo. Isso. Dá uma beliscada no terror, seria isso? Cara, suspense, pelo menos. E do tipo, um dos cineastas mais badalados durante décadas, cara, no mundo inteiro, menos aqui, foi o Zé do Caixão. Né? Que tem 2 filmes que são simplesmente maravilhosos. Os primeiros filmes dele, né? Que é A Meia-Noite Encarnarei do Seu Cadáver. É maravilhoso esse filme. E era um filme considerado tosquíssimo. Mas que ele tinha, assim, um cara completamente autodidata. Ele era completamente maluco. O Zé do Caixão pirava, assim, nas coisas. Mas, como cineasta, ele fez coisas que o pessoal das escolas de cinema em São Paulo, Rio e tudo mais, estavam engatinhando e ele, do jeito dele, naquela coisa assim, não, aqui fica legal a câmera, vem pra cá, faz isso. Ele era incrível. Sim. Então, e aí foi. E como falei lá no começo da influência, minha irmã gostava de ver filme de terror, não sei o quê, eu
comecei a ter a satisfação da sensação do medo, de ver que é uma coisa muito de catarse, né? Porque tu sabe que aquilo ali não vai te fazer nenhum mal, tu tá tranquilo, do tipo, vai acender a luz do cinema, tu vai embora, mas aquele momento eu acho pra mim fantástico, é uma das melhores coisas, eu acho que é uma das sensações mais incríveis dentro do cinema, é a sensação do medo, porque é uma coisa muito primal nossa, sabe? O medo do escuro, né? Os caras nas cavernas lá estavam, meu Deus, um trovão, Sim. né? Tu sabe que isso que tu falou agora do cinema, imediatamente eu lembrei de quando eu fui assistir Pânico. Eu acho que deve ter sido 3 ou 4, sei lá, ou 5.000. Sim. Vai voltar agora. E, cara, e foi um dos últimos, assim. Uhum. E que as mortes são ridículas. E aí tem uma cena que o cara bate o carro. Ele bate o carro e tem um tronco que atravessa. Enfim, é assim, ó. Não tem como, entendeu? Aham. E eu dei risada. Ah, sim. E eu me descolei do filme e comecei a olhar assim, cara, não tem como. E dar risada. Quando terminou o filme e acenderam as luzes e eu fui sair, tinha pouquíssima gente no cinema, meia dúzia. Uhum. A moça que tava que fica ali dando, né, muito obrigado, boa noite, não sei o que é. Eu fui passar assim, meu Deus, hein, Deus me livre, tu. Só riu o tempo inteiro. Cara, aquilo foi tão assim, eu falei, nossa, que horror, cara. Tipo, ela ficou incomodada do meu sorriso, e aí eu fiquei pensando depois, pô, deve ser meio estranho mesmo, né? Sim. Um cara, filme de terror ali, daí, cara... Mas eu até te entendo, porque justamente tem alguns filmes de terror, principalmente aqueles que eu brinco que são trecheira, né? Filmes de zumbis, principalmente, que são filmes que tu olha assim e é pra rir. Filme gore, que normalmente as pessoas acham muito nojento, é um filme que não assusta. Sim. Ele é simplesmente extremamente violento. Tem um filme... Santa Catarina tem uma força audiovisual... Teve uma força audiovisual muito forte nessa trecheira violenta do gore, com filmes do tipo assim... né? Arrombado, eu vou mijar na porra do seu túmulo. Nossa, cara, é o título. Não. Já né? tá... É basicamente trecheira. Não é pra assustar. É gore, é pra tu rir daquilo ali, né? O Pânico sempre foi muito de rir. O Pânico tirava sarro de filmes de terror, Sim. né? Com adolescentes, a burrice dos adolescentes que sempre vão abrir uma porta, né? Do tipo... A inteligência tá presente sempre. Né? Exatamente, né? Então... E eu entendo isso aí. Mas falando sobre a questão de rir, eu tive um certo descontrole emocional vendo aquele filme com a Nasce uma Estrela, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Eu tava gostei do filme, trilha sonora, eu gosto de country rock, assim, então tava gostando do começo do filme. Até aquele momento que tu vê a cena assim, ele vai se matar. Ah, por favor. E aí ela cantando com aquela roupa toda, que daí eu já me enchi o saco, porque, não, tem muito Lady Gaga, que estragou as músicas, tá muito chato isso aqui. Aí ela com aquela roupa toda linda, assim, chorando. E aí ele indo, né, por a garagem com uma corda, ou sei lá o que, eu nem lembro com o que é, com um cinto. Cara, foi muito automático, eu fiz... Cara, o pessoal já tava chorando ao meu lado, e eu só fiz aquele... Tá. E eu não consegui segurar, porque eu achei... Cara, de mau gosto, assim, eu achei piegas, estragou todo o filme aquilo ali. Sim. Só o xiste, assim, porque é muito espontâneo, assim, o cara dar risada. Né? Assim como eu sei que tem gente que tem raiva de alguns filmes, do tipo, um dos filmes de terror que eu adoro, que é o primeiro Bruxa de Blair, o segundo é horrível e o remake é terrível. Mas o primeiro, Bruxa de Blair, que é simplesmente um filme que tu não vê nada do começo ao fim, a não ser umas vozinhas e umas mãos batendo uma barraca, quer dizer, tu só vê a barraca balançando umas vozinhas. Cara, eu adoro. Porque do tipo, aquele filme e Exorcista, eu acho que são os filmes que eu mais vi na vida, do tipo, sozinho em casa, assim. O Exorcista eu tenho todos eles. Né? Já vi, revi, mesmo achando fraco, né? Exorcista The Beginning, começou a vir essas coisas. Mas o primeiro Exorcista,
E o terceiro é muito ruim, mas tem uma cena maravilhosa num corredor de um hospital, que pra mim é um ambiente que rende muito filme de terror, que é, cara, só passa um vulto branco lá no fundo, e eu gosto muito dessa coisa de tu não conseguir visualizar muito bem, sabe? Eu acho maravilhoso, né? Tu sabe que essa dinâmica toda dos filmes de terror, isso aí sempre... Lá em casa tinha uma coisa, eu lembro quando... Eu lembro de Poltergeist, cara. Que aí dizia assim, ai, não pode assistir. Não podia assistir. Aí tinha que assistir escondido, porque não deixava assistir, que era muito perigoso, né? Deus o livre, Caroline te chamar pra TV. Ah, tá louco. Porra. Saiu do ar a TV na época. Saiu Na do ar época. a TV que era normal. A famosa tela de formiguinha era normal. Aham. Tá louco. Eu lembro da função que era, assim. E é interessante isso da dinâmica de... A TV em si não tem nada ali. Sim. Se tu olhar e... Não, cara, é só aquele só chuvisco. chuvisco. Aham. Mas esse é um tipo de provocação que eu acho interessante, quando um filme de terror consegue trazer medo pra uma coisa que... E pior, é que tá no dia a dia... E a época tava no dia a dia de todo mundo, né? Se deparar com uma tela daquela. Claro, É fantástico aquilo completamente. ali. É por isso que eu digo assim, tu fazer a pessoa entrar naquilo ali, porque, claro, ir no cinema, que é uma coisa que está diminuindo, né? Ir no cinema, a imersão, né? Todo o processo lúdico. Porra, às vezes o cara para falar, o cara se puxa. Mas o processo de tu sair de casa, apagar tudo e tu ficar focado, é muito diferente do que tu vê um filme na TV. Né? Que o telefone apita, que interrompe. Tem não sei o que, Exato. tudo tu para pra fazer. Cara, o cinema é um filme de terror que tu tá ali fixado e tu, do tipo, não vê algumas coisas. E o lado oposto, assim, um filme que eu acho muito bom, que não é de terror, mas é tenso também por ser com seres bizarros, é o... Esqueci o nome, aquele do silêncio... Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso. Cara, um filme que tu vai pro cinema e tu não escuta nada. É, fantástico. É maravilhoso aquilo, cara. O cinema é uma das coisas mais incríveis. Eu não assisti a segunda parte ainda. Tô curioso, não vi também. Mas o primeiro filme, pra mim, é... Cara, o nível de tensão que tu fica e como o silêncio é incômodo. Exato. Nossa, aquilo ali é incrível. Tu assim, vendo aquilo ali e não tem nada... O som é um... Quando pisam no chão, assim, de resto não tem nada. Não tem... E aquele preguinho, quando ficou na escada ali, que tu já sabe... Já sabe que vai dar uma merda do... Putz, tu vai ver aquela pessoa assim, com aquele prego. É incrível. Incrível. Não, e é interessante porque o ser é o que menos... Sim, exato. Caguei pra ti. Exatamente. Aí, né? Mas o filme todo, nossa senhora. O filme já... É rápido, o filme tudo acontece. Já começa já de um jeito que tu fica... Caraca, os caras fizeram aquilo ali mesmo. Porque é uma coisa assim, porra, exatamente. A saída já foi a família feliz, né? Exatamente. Muito, cara. Muito e esse fato, assim, eu gosto, é o tipo de coisa que eu gosto nos meus filmes, assim, Por isso que a primeira trecheira eu já imaginei um bebê, né? Que o choque de tu fazer uma coisa assim, uma cena feliz, o bebê virou um pastel, né? Cara... E agora? Né? Então, tu causar sensações assim... Eu não sei se eu causo sensações assim com os meus filmes, né? Eu gostei durante a edição, o Lucas, né? Que é o proprietário, junto da Marta Marquesan, da linha. O Lucas, que foi editor do filme, do tipo, ele acompanhou todo o filme, ele estava nas filmagens, e a gente estava editando... E do tipo, tava montando, eu do lado dele, agora tá o plano aqui, tal cena, não sei o quê. E ele montando ali assim. E ele não lembrava de determinado coisa. Daí ele tava montando, olhando assim a cena. Apareceu. Ele, cara, eu não lembrava disso. Eu, massa. Sinal que já tem. Sim. Dá o efeito que a gente queria. Porque às vezes são coisas simples. Né? Mas qual foi aquele que tu lançou? Que até a gente olhou aqui.
E depois tu lançou... O Escuridão. Tá. Cara, aquele ali é tem várias cenas que aí também tem a expectativa de que tu vai ver alguma coisa, não vê nada, mas tem o cara viu um barulho. Aham, são sons. São sons. Né? Muito massa. O ideal, né? Agora, a gente vai lançar dia 25 agora, de outubro. Vamos fazer o lançamento. Mas vai ser um lançamento, né, para equipe, convidados, elenco e tudo mais. Em novembro, aí eu vou começar a preparar, né? Daqui a pouco uma agência pode me dar uma mão do tipo assim, como eu fazer o lançamento adequado nas redes sociais, né? Como fazer isso, porque... Vou catar uma pra te indicar. Aí, porque, assim, lá do começo da conversa, eu quero fazer filmes que cheguem nas pessoas, sabe? Não quero fazer um curta. É legal escrever num festival. Já escrevi no festival aqui do Santa Maria Vídeo e Cinema. Mas, cara, fica muito restrito a quem foi ali olhar aquele dia, né? E o curta-metragem tem essa dificuldade, né? Que melhorou um pouco no quesito... agora temos YouTube, Vimeo e tudo mais. Mas... igual, não é aquela coisa mágica que a gente sempre comenta, né? De que às vezes a pessoa coloca ali, não, agora todo mundo vai ver meu filme. Não, ninguém vai procurar o teu filme aqui com zilhões de coisas no YouTube. Então, eu quero que chegue às pessoas, eu quero criar eventos, passar, né, em bares em Santa Maria, em restaurante, bar mitzvah, em baile de kerbs, onde que tiver um telão que os caras quiserem passar o... né? Muito bom no baile de kerbs aí. A bandinha lá... Agora com vocês... Cara... Aí... Parece uma cabeça rolando. Exato. Né? Aí... Por quê? Porque eu quero que as pessoas vejam o filme, né? Que é o objetivo. Sim, sim. As pessoas às vezes esquecem que cinema, o Nascimento lá com os Lumière, era entretenimento, né? Filmaram aquele trem chegando e as pessoas pularam na cadeira, obviamente também porque não conheciam o que era o cinema, mas justamente porque para entretenimento, para as pessoas ficarem olhando e dizerem, olha, Torre Eiffel, olha um trem, olha o Santos Dumont. Né? Esse tipo de coisa. Depois começou, obviamente, vamos usar como, né, qualquer mídia, qualquer processo criativo. Vamos contar coisas, vamos expor, porque, né, querendo ou não, é a ideia do diretor ali. Né? Assim como músico, como pintor, não é um bom exemplo do tipo, um filme de terror com psicopatas, né? Esse é o pensamento do diretor. Né? Os caras imaginam que o diretor... A predileção. Exato. Comendo um pedaço de carne crua, assim, no set de filmagem. Né? Querem contar a história, assim como no cinema nacional é muito forte, o cinema latino-americano é muito forte no contexto social, mas também é entretenimento, né? As pessoas também querem ver um filme de terror para ter aquela tensão e aliviar, querem ver uma comédia para justamente esquecer, querem escutar uma música que não seja só uma música de protesto, querem cantar a música que for. Sim. Né? Tu falou bastante sobre a tua conexão com música na hora do teu processo criativo, né? E dentro desse contexto aí também tu tem um podcast, né? Tem um podcast. Tem um podcast aí nesse meio do caminho, um cara altamente produtivo. Tenho. Eu confesso, ele tá meio abandonado, né? Eu comecei com o podcast em 2011. Aí eu fui com o podcast até o ano passado, 2020. Durante um período eu gravava o podcast toda semana, né? Colocava no SoundCloud. SoundCloud, eu até me perdi. E aí colocava lá toda semana. Depois, quinzenal, etc. Mas estava sempre publicando alguma coisa, mas musical. Né? Basicamente um programa de rádio, onde eu escolhia ali 10, 15 músicas e ficava viajando, falando bobagens. Uma vez tu participou, a gente ficou falando... Pouca bobagem. O podcast teve 4 horas de duração.
4 horas de duração. Hoje ia ser fichinha, né? O podcast no YouTube é 4 horas, então... Exato. E aí, ano passado, do podcast, quer saber? Todo mundo aí tá fazendo web rádio para isso, web rádio para aquilo. Eu vou transformar meu podcast numa web rádio. Aí ficou durante 1 ano. Cara, foi uma experiência legal. Parei agora faz 1 mês e talvez eu volte ano que vem. Porque ali... Aí era 24 horas, né? No Nixon Reclama Web Rádio. Eram 24 horas de música e em determinados dias tinham daí programas. Né? Tinha um amigo meu, o Gustavo, lá de Milton, no Canadá. Milton fica ali na Grande Toronto. É tipo a Canoas, lá de Toronto. Mais ou menos assim. De Toronto, exatamente. Só tem mais fama, porque Milton foi por causa de John Milton, né? O poeta. Olha só, né? Canoas. Sei lá, né? Algum índio virou ali. Virou o nome da cidade. E... Vou me queimar com o povo canoense agora. Canoas é um saco, né? É uma cidadezinha assim. A única coisa que para é o ônibus ali, quando tu tá indo, para ali no avião. É que tu acha que tá em Porto Alegre, já não tá. Exato. Tô em Canoas ainda. Sempre tem um chato pra descer em Canoas, né, cara? Dá vontade de segue. Aí... Esqueci totalmente o que eu tava falando. Fui xingar outra cidade. Não, tá, da rádio. Aí o Gus, lá em Milton, fazia um programa, uma das curtas, às quartas-feiras, de noite. O programa de 1 hora e pouco. Às quintas, eu e ele fazíamos um programa junto, que era o Discoteca Básica, que a gente pegava músicas, né, só músicas nacionais, e aí a gente escolhia das coisas mais absurdas. A gente tocava Gretchen, Nelson Ned... E de tudo, assim, né, né, principalmente, né, o pitoresco do pop nacional, assim, né, que é uma coisa que ninguém sabe. Nelson Ned, todo mundo acha que é o Roberto Carlos, mas Nelson Ned é o artista brasileiro que mais vendeu nos Estados Unidos. É mesmo? Ele teve 3 noites no Carnegie Hall, lotado, e não com aquela coisa tipo Ivete Sangalo ou Anitta que paga para encher de gente. Sim. Não. Nelson Ned é um dos artistas de língua portuguesa que mais vendeu em toda a América Latina. Então a gente contava esse tipo de coisa, assim. Legal. Era um grande cantor, o Nelson Ned. Tudo. Muito bom. Exatamente. E aí ele era um gigante da música. É verdade. O Nelson Ned tinha 90 centímetros, mas ele não tinha 1 metro. Né? Ele usava uns taquinho tem que no explicar, sapato. Porque vai ter uma geração que vai assistir esse podcast aí que não tem ideia de quem é Nelson Ned. Né? Nelson Ned era um homem diminuto, conhecido, né, anão, que era um grande cantor, né, popular, né, música popular, assim, mas do pop nacional, né, assim como muita gente, porque é chato Sullivan e Massadas, é chato Roupa Nova, não sei, cara, fizeram músicas incríveis, assim, que as pessoas não valorizam. Sim. E aí, na sexta-feira, tinha um programa, que era o Henk Penk, Rádio Pirata, tinha esse nome, porque nos anos 80, ali em 86, 87, 88, eu e mais 4 amigos, o Marcelo, né, o Tutu, o André Feijó, o Adriano e o Gustavo, nós tivemos uma rádio pirata, né? Funcionava ali no edifício central, para quem não sabe, é o edifício que fica na frente da catedral ali na Rio Branco. E no bloco B, no 4º andar, a gente tinha uma rádio pirata. O irmão do Gustavo era engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista, não lembro agora. Né? Não era engenheiro elétrico, porque eu sempre falo, quando falam assim, engenheiro elétrico, eu fico imaginando um engenheiro que vem com um cabo, né, AC ali. E ele montou um projeto de um transmissor de FM. O Gustavo, que era nerd desde aquela época, quando a gente nem sabia direito o que era nerd, ele ampliou aquilo lá e aí pegava todo o centro assim, de Santa Maria e alguns trechos do tipo, pegava lá no Cerrito e lá no Esportivo, né? E todo o centro de Santa Maria. E aí a gente teve durante 3 anos aquela rádio pirata ali, que era muito legal. A gente funcionava todos os sábados, das 14 às 19 horas,
até as 20 horas, ficava ali, né, com 5 piá de 15 anos de idade, tocando rock e punk rock, que a gente era apaixonado naquele período por punk rock, e falando coisas que hoje em dia, né, anos 2000 e tudo mais, a gente vê os programas falando assim, a gente, cara, olha só, a gente era uns piá, e a gente, né, a família do André é do Rio de Janeiro, quando ele viajava de férias, ele gravava, na época, Transamérica, era uma rádio rock, aí ele gravava os programas que tinha lá, que eram muito descontraídos, bem diferente dos programas que tinham aqui, na Atlântida, ou na Cultura, classe A, aquela coisa assim. E aí a gente começou a copiar aquele formato assim de os 5 falando, que hoje em dia tudo que é programa Sim, de é o rádio padrão. virou padrão. A gente, era os 5 falando ao redor do microfone e selecionava as músicas e ficava, né, 5, 6 horas ali Imagina, fazendo isso aí. imagina. É, nem queira. Não, Tem deixa coisa, assim, cara. tem coisa que eu acho que ainda não pode falar porque ainda não prescreveu, mas tem, nossa, a gente agitou o centro de Santa Maria. Não prescreveu. Não, tem coisa. Não Precisa, envolve. não precisa buscar aí nada. Exato. pra Não, ver e se não achou. envolve drogas e nem matamos ninguém. Não Vai lembro, saber. não vai saber. Uma vez a gente escutou um grito lá no prédio, mas não lembro se foi a gente. Tava ouvindo nós e escutou o grito. Exatamente. Cara, é muito louco isso. Tu sabe, Mário, que tem essa dinâmica do cara que é o produtor, que, queira ou não, é o que tu lida com comunicação, assim, e tu vai trazer, né, vai pegar uma ideia e vai colocar essa ideia num vídeo, aí tu fala que tu lida com áudio, coisa e tal. Tu já falou aqui que tu vive, né, tu vai até no banheiro ouvindo música e tal, mas o que que tu consome além disso? Né, quando o Mário vai consumir coisa para sua própria diversão, assim, que não seja para inspirar para um filme e tudo mais. Cocaína. Brincadeira, gente. Vai ter alguém que vai acreditar. O que é que tu consome, cara? A gente já tá vendo aqui o Mário tá fardado ali com o Capitão América e tal. Ele tem fotos do... Eu digo, não tem foto de ninguém na parede. O que tu consome, cara? O que é que tu curte, assim, além da trecheira, o que mais tu consome? Tu já falou, lógico, que tu é um cara que lia quadrinhos. É uma coisa Cara, que tá presente hoje? Muito, O que é? muito, muito. Eu ainda gosto muito de quadrinhos. Eu perdi um pouco aquela coisa de comprar o quadrinho mensal. Do tipo, eu continuo acompanhando Marvel, ainda compro alguma coisa dos Vingadores, alguma coisa do Capitão América, mas eu fui restringindo. Antes eu era aquele que comprava assim toda a linha Marvel, né? E ainda alguma coisa da DC. Porque eu sempre gostei muito do quadrinho de herói, né? Sempre fui fascinado. Cara, melhor herói pra mim, apesar de todo mundo. Eu não entendo, as pessoas assim falam assim, Mário, esse Mário é comunista. Velho, eu gosto, a melhor pessoa pra mim é o Capitão América. Por que Não tem como, não tem como. O cara anda com uma bandeira ali. Exato, enrolado, cara. Eu torci pelo Rock Balboa contra o Drago. Sabe? Eu fui criado nisso aí, sempre gostei. E então, do tipo, aí com o passar do tempo, bem aquela coisa anos 80, os quadrinhos nacionais, Angeli, Laerte, né, Chiclete com Banana, até hoje comprei antologias, Bob Cuspe e tudo mais. E sempre fui muito dos quadrinhos. Hoje, o que eu consumo, além de coisas muito específicas, assim, de graphic novel, alguma coisa que tu vê de autores que antes não tinha e hoje tu chega numa livraria e tem, né? Do tipo, um quadrinho que eu comprei foi ano passado, que é Meu Amigo Dahmer, que é do Durf Buckdurf, né, um desenhista americano. E a história é real, porque ele era amigo do Dahmer durante o colégio e depois que eles se separaram, nunca mais se viram. Em determinado momento ele é preso, o Dahmer, e descobrem que o cara é um dos psicopatas, né, serial killers mais famosos dos Estados Unidos. E aí ele conta em história em quadrinhos como foi a convivência com aquele cara estranho que era quietão na turma, e quando tu vê, que tu brinca assim, esse aí vai ser o que vai morrer cedo da turma, esse aí vai ser corno, esse aí não sei o quê. Do tipo, cara, ele realmente... Então comecei a comprar quadrinhos nesse sentido. E hoje, pelas coisas até de começar a ler e começar a ver muito questionamento, isso, sei lá, a partir de 2014,
14, 15, por política e tudo mais. Eu sempre... Não é que eu goste de política, mas sempre tive envolvido também por causa do trabalho na publicidade, Sim, fazendo sim. campanhas, Sim. né? Tu acaba tendo gosto, assim, é meio viciante tu a cada 4 anos, não, vou fazer uma campanha, né? Política. E eu comecei a gostar muito de ler sobre economia, né? Comecei a me interessar porque comecei a ver um monte de gente também falando umas coisas que eu não, acho que não é bem por aí isso, né? E aí eu comecei, hoje eu compro muito livro com teorias econômicas, né, de economistas. O Prêmio Nobel de Economia hoje virou uma discussão do tipo, o Prêmio Nobel de Economia não é um prêmio Nobel, né? Porque né, youtuber, sei lá, falou essa coisa do tipo, os caras, né, a fonte, né, os doentes da cabeça do cara, ele, como é um banco que patrocina, né? Só que o banco patrocina, mas tudo também continua sendo decidido pela mesma forma de decisão, né? Porque tem gente que não considera a economia, ciências econômicas não é, mas é considerado. Tá, mas abrindo, aí comecei a ler, né, sobre economia, comecei a me inteirar cada vez mais sobre isso e daí vai, do tipo, um livro que eu tô lendo agora é sobre a formação do capitalismo, né, do grande capitalismo americano, que é um livro Os Magnatas, né, que conta a história do Rockefeller, do Carnegie, do JP Morgan. Só os pobres. Só os pobres, os caras que eram pobres e com um tino comercial, avareza e ganância, né, e hoje em dia, né, talvez, a gente sabe que acontece isso também, os caras criaram toda uma economia americana que simplesmente alavancou o mundo né, economicamente com ferro, com aço, né, com os bancos, né, JP Morgan e tudo mais. Então, gosto de ler sobre isso aí, porque querendo ou não, por mais que eu seja um cara que eu sempre brinco assim, tu é comunista ou tu é liberal, não sei o quê. Não, se for para decidir qualquer coisa, eu sou mais liberal. Mas eu tenho preocupações sociais, cara. Né? É aquela velha coisa, assim. Eu acho que a coisa tem que funcionar democraticamente, né? Tu tem que planejar, tu tem que crescer e tu tem que distribuir. Isso é comunismo. Não, cara, isso é simplesmente eu quero planejar, eu quero ter condições da minha empresa crescer, e eu quero ter condições de que... O que é distribuir? Eu quero ter condições de um dia ter 50 funcionários. Sim, Né? Vai gerando mais... Vai gerando, sabe? Claro, não precisa pagar salário para eles. Escravatura tá aí para isso. Volta a implementar. Só para complementar. Acabou todo o discurso. discurso. Mas, então, consumo muito isso aí. Né? Antes eu gostava muito de comprar vinil, mas hoje em dia virou uma coisa meio... Né? Tá na moda, daí ficou caro. Nossa, tem vinil por 240, 150, 300 reais um vinil. Caramba, né? Que isso. Vamos com calma. Vamos com calma. Mas é o tipo de coisa que eu não me desfaço. Sim, ontem, quando caiu... há 3 semanas atrás, quando caiu o WhatsApp e tudo mais, a única coisa que eu pensava assim, cara, se der um pau, perder todas as músicas de Spotify, todas essas coisas, eu tenho meus vinil para sobreviver. Eu tenho meus vinil. O Apocalipse Zumbi vai ser sonoro graças aos vinil. Exatamente, eu vou estar ali com o meu vinil, tranquilão. Ainda tenho lá, né, o prato, tenho tudo para escutar. Sabe que isso que tu falou, eu vi muita reportagem depois do pessoal falando de... não tive venda, perdi venda, não consegui vender, não consegui atender meus clientes. A galera que depende exclusivamente do WhatsApp, ela foi, mas custa ter um arquivinho no computador, né, querido? Também um trocinho impresso para poder pegar um cadernetinho ali, de vez em quando faz falta. Pega o telefoninho, ele serve para isso também. Exato. E tal. E outra coisa que eu achei muito sem sentido é do tipo o pessoal falando naquele dia sobre... agora sem o WhatsApp eu tô livre, não sei o quê. Fio, quem sabe tu desinstala então o WhatsApp do teu telefone e acaba. Né? Não precisa tirar o WhatsApp do mundo. Né? Simplesmente assim, tu não quer, pronto, ninguém precisa falar contigo. Que então. loucura. Mas, verdade, né, faz parte. Faz parte. Mas a rede social, que é a que eu mais gosto,
que é o Twitter, continua ali. Eu continuei, tava violento. Tava violento. E o pessoal enlouquecido indo pro Telegram, né? Meu Telegram só começou. Fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram. Eu olho, meu Deus do céu. Tu sabe que eu já uso o Telegram. Tem vários grupos e coisas que a gente se comunica só pelo Telegram. E daí a pouco começou isso, né? Fulano entrou, fulano entrou, fulano entrou. Uhum. E aí, dali a pouco, os grupos que a gente tava começou a atrasar as mensagens, porque a galera sobrecarregou. Não tava preparado pra isso, galera, cara. Vamos dar uma calma ali, né? Eu fiquei imaginando nessa hora, que é aquela coisa meio louca, assim, nessa hora tava o Mark correndo que nem um desesperado, tentando descobrir quem foi o estagiário que puxou o fio e qual fio teria sido. E tava a galera do Telegram assim, puta, fudeu, o cara... O cara tinha dito pra eu instalar outro servidor, eu achei, não, vai demorar pra crescer, assim, deixa aí desligado. Tem só 50 pessoas até hoje, cara. Bem bombou. Né? Mas já parou também, né? Porque hoje tem um monte de gente já cancelando, desinstalando. Exatamente. Assim que voltou a coisa. Mário, seguidamente a gente se encontrou nas pré-estreias aí, quando tu falou da Marvel e DC e tudo mais. E aí tu tem esse gosto pela... É um gosto mais direcionado pra Marvel, como tu citou assim, tu falou assim, eu sempre consumi Marvel e um pouco de DC. Uhum. Tu é um Marvelete? Sou. Sou. Creus. Não, já 500 mil gaivotas se desinscreveram, cara. Não, assim, pra quem ficar chateado comigo... Foda-se. Cara, DC... Cara, porque assim, ó, a DC tem os personagens mais importantes do mundo, cara. Uhum. Sério. Cara, Capitão América não é nada perto do personagem Super-Homem. Uhum. Todos os outros personagens, Pantera Negra, o Homem-Formiga, cara... Assim, ó, é aquela velha coisa assim, ó. Os Trapalhões, quando tinham que fazer alguma coisa de herói, botavam o Super-Homem e o Batman. Uhum. São os personagens mais fortes que eles têm no sentido assim, não tem uma festa de criança, um pai, um velho, todo mundo conhece o Super-Homem, sabe? E eu vi... acompanhando de novo, assim, que a DC durante muito tempo infantilizou os personagens, até pela questão desenho da Hanna-Barbera, né, os Super Amigos com os gêmeos lá, aquelas coisas horríveis, o Glick, o macaquinho Glick, sabe, foram criando várias coisas, desenho do Batman junto com o Scooby-Doo, cara, eu achava quando criança, do tipo, eu tinha um primo que tu conhece, que adorava as histórias infantis da Branca de Neve, tinha os discos. Cara, eu achava aquilo horrível. O que eu quero com essa mulher, com esses anão, cara? Eu quero ver o cara com escudo batendo nos alienígenas, que eu achava aquilo incrível. Né? Então, imaginei a luta na Branca de Neve, os anão pulando pro lado, os alienígenas jogando maçã envenenada neles. Cara, e ainda por cima era um trenzinho que tu botava um disco colorido, o trenzinho ia andando e ia contando a historinha assim. Nossa, Mário, lembrei, eu tinha isso aí, cara. Tá, que tu era pequenininho, né? Quando eu era pequeno, era um adolescente, aquilo ali também não faz sentido, mas agora eu lembrei desse... Ei, que horror, mas eu já não... Eu criança, assim, porque justamente vai naquela coisa. Eu via filme de terror com a minha irmã. Sim. Meu pai me dava, né, heróis da TV, e na época era Ebal ou RGE que editavam. E, cara, era as primeiras historinhas Demolidor, né, Punho de Ferro, Mestre do Kung Fu. Eu achava aquilo incrível, porque as histórias da Marvel sempre tinham aquela coisa dos heróis problemáticos. Sim. O cara que paga a conta é na Marvel, né? Exatamente, né? Então, o cara que paga a conta é na Marvel. Então, eu gostava daquilo ali. E no cinema recente, depois que a Marvel acertou, porque, claro, Super-Homem tem um clássico lá dos anos 70, e a Marvel vinha tentando e fazia Nick Fury com o... com o Baywatch lá. Com o Baywatch, eu esqueci o nome do David cara. Hasselhoff. David Hasselhoff. O Nick Fury que versão fez um seriado horrível do Homem-Aranha, licenciou para aquele Homem-Aranha japonês, que é um troço doido. Que tinha um robô. Era um Jasper e o Homem-Aranha. Era o Jasparanha. Exatamente, né? Tá, japonês também, né? Eles, né? Tudo tem que ter um robô e um Godzilla, um monstro. Então, mas quando veio para, né? A partir dos anos 2000, quando surge Homem de Ferro,
E aí, do tipo, a coisa começa a desencadear de tal forma e a DC assim, não, a gente tem que emparelhar isso aí. E aí começou a Não fazer chega, aqueles né? roteiros. Nossa, Não chega. né? O Christopher Nolan salvou ali Com Batman. a trilogia do Batman, ali, o Cavaleiro das Trevas. Mas igual, eu tenho uma grande discussão nisso aí. Que o pessoal, né, que é fã da DC vai me xingar mais ainda. Que é, pra mim, não é o Batman. Sabe? Eu não reconheço aquele personagem, aquela roupa. No terceiro filme, então, cara, esse cara tá com uma roupa de mergulhador aí. Não é o Batman. E tem uma coisa que pra mim é muito falha em todos os filmes do Christopher Nolan, que é da trilogia do Batman. Ele não sabe coreografar luta. As lutas do Batman tem um momento no último, né, com o Bane ali, que eles estão lutando quando tá todos os policiais No meio da galera. no meio da galera, do tipo assim, tem 40 caras ao redor do Batman, vai um por vez. É. Parece coisa do seriado aquele dos anos 60. É horrível aquelas coreografias. Pá, pum, pá, pum. Ah, não, cara. Então, mas o que que ele ganha? Ele tem vilões maravilhosos nos Não, 3 Batman filmes, tem- né? É a melhor, eu acho que é um dos melhores caras que tem categoria de vilão do Batman. Tem até um meme que fala que pra ser vilão do Batman do Mito tem que ter terceiro grau. É que é tudo PhD, o doutor fulano e tal, é tudo formado e é já. sempre uns loucos, Uns né, loucos do cabeção. além, cabeção, Coringa, né? O Coringa é o único que sai fora da curva ali, mas é um Exatamente. personagem também que virou gigante, né? Mesmo assim, é fantástico. Virou gigante, mas tu sabe que eu tenho uma teoria também deturpada na minha cabeça, porque eu gosto de criar essas teorias assim, do tipo, eu fiquei encrencado com o filme do Do Coringa. Coringa. Todo mundo, o Coringa é um anarquista, o Coringa não sei o que. Cara, não, o Coringa é um doente mental. O cara é maluco, O velho. cara é maluco, ele é um doente mental. E na história em quadrinho do tipo, as pessoas, porque o Coringa é um rebelde, o Coringa tá. E aí já deturpa, e no Brasil deturparam muito mais pela questão política, já. O Coringa tá contra o sistema, não sei o que. Velho, na história em quadrinhos, o Coringa é estuprador, É, isso aí. né? Tem em várias histórias uma conotação dele ser pedófilo. É. Cara, não é um personagem legal pra tu Não dizer, é, não, não. ele é um contestador. Não, ele não é um contestador. Ele é um louco, ele quer matar simplesmente todo mundo. É. Ele quer lançar veneno matando uma cidade inteira, como tem na história do Cavaleiro das Trevas. E aí os caras criam assim, o Coringa é um cara legal. Não, só um pouquinho. Então Um pouco calma, né? não, então tá. Então vou pegar os irmãos Cravinho e a Suzane Richthofen e vou fazer um. Né, não a menina que matou os pais, o menino que matou meus pais. Não, vou fazer Suzana Richthofen, uma pessoa conturbada que, né, matou os pais porque eles representavam o sistema. Sim. Para! Né? É uma distorção perigosa até. Exato. Eu achei meio louco a reação da galera quando assistiu o Coringa, justamente isso aí que tu falou é real. Eu não tinha parado pra fazer uma análise dessa forma, mas nós aqui conversando, eu e a esposa, a gente falando sobre, ela assim, poxa, mas por que a galera tá batendo palma pro cara e achando o máximo ele como se ele fosse um anti-herói? Eu falei, pois não entendi. Eu acho que a galera não entendeu o conceito. Exatamente. Nem o conceito do anti-herói e nem o conceito de quem é o Coringa. O cara é um louco. Completamente. E aí confundir. Não, anti-herói não é ser vilão, gente. Vamos parar isso aí. Né? O anti-herói, tu pega características e do tipo, tu reconhece algumas coisas que não. Ele tá fazendo algumas coisas, como um filme que o cara é revolucionário e tudo mais. Não. Né? E até colocam características, o cara é revolucionário, mas, né, do tipo filmes que os heróis são mercenários. Pô, o cara é mercenário, o cara mata por... Mas daí, como... Bate uma consciênciazinha numa hora. Exatamente. Eu acho que é Kate, um filme que saiu agora no Netflix, né? Que é um John Wick... John Wick feminino. Exatamente. Ela mata todo mundo desde que não tenha criança perto. Que é justamente para tu... pô, olha só... John Wick, ele mata todo mundo porque mataram um cachorro. Porque eu entendo, cara. Porque ele gosta da Luísa Mel. Eu acho Cara, que no próximo... próximo a Luísa Mel vai aparecer e ela vai ser a mestra dele. Cara, dica pra fazer um filme aqui no Brasil. A Luísa Mel saindo, tipo assim, não chegando com reportagem, né, do Operação Canina fuzil. lá. Não, já chega com um taco de beisebol, rachando o joelho. Imagina. Exato, cara. Cara, agora com aquela vozinha dela. Sim, cara.
Quando eu vejo essa função Marvel e DC e essa dinâmica toda aí do que tá rolando no cinema, e aí muito também em função do teu trabalho, a gente teve o caso aí do Snyder Cut, que é uma loucura, porque tu olha um filme que sinceramente, é assim, ó. Isso que tu falou de tu olhar um filme com os maiores heróis, que são os heróis que o cara traz como referência lá de trás e tal. E aí aquela coisa, eu lembro, cara, de ter ido na pré-estreia e eu imaginava que ia ser as reações que eu via na pré-estreia da Marvel, que é todo mundo gritando, que birra, ai, não sei o quê. Chegou uma hora, tá eu e meu irmão, e a gente tava debatendo as teorias lá, incomodados com o filme, não era um... Tipo, a gente tava incomodado com o filme, dali a pouco, e a galera mandava a gente calar a boca. Eu falei, porra, a DC tá tão pesado que até o público não tipo, tem que ser dark o negócio. Tipo, os caras foram pra uma linha do dark que até o público vem tudo, tá todo mundo dark, que não pode falar nada. Eu falei, porra, cara, eu venho pra pré-estreia pra poder olhar, gritar, debater e tal. E a gente saiu decepcionado do filme, querendo gostar, sabe? Aquela coisa assim, pá, cara, queria ter gostado, porque ia ser tão bom se fosse. Claro, cara, porque são personagens legais, né? Eu acho legal o Super-Homem, eu acho muito legal o Batman, assim. Faço muita piada, porque do tipo assim, Batman, né? O cara é rico, bonitão e miliciano. Eu vi um meme, né? Porque cara, é o Batman. É o Batman, né? Do tipo, ele faz justiça com as próprias mãos. Mas, claro, é um personagem muito bem construído, né? Quem ele ataca realmente, teoricamente, é o mal. Mas aí tu vê aquele filme, e aí também, do tipo, tu vê o filme da Liga da Justiça, que foi aquele arremedo, Snyder, aí chamaram o Josh Whedon, né? Aí colocou aquelas piadinhas de humor que ele fez nos 2 primeiros Vingadores. Já foi uma decepção. Aí os caras fazem um Snyder Cut e aí tem uma coisa assim do tipo, porque o Snyder Cut é um filme maravilhoso de 4 horas de duração. Cara, mas assim, me dá grana e não delimita o filme, é muito mais fácil tu não precisar fazer um filme com corte. Porque daí é muito fácil tu filmar e fazer um filme de 20 horas. Sim. Né? Do tipo, não, beleza, as pessoas vão pro cinema e... É a história que tu não precisa buscar muita solução, que às vezes ela é inteligente e ela... Putz, como é que eu vou dizer e fazer todo mundo entender? Exato. Não, o cara foi na casa da mulher, pegou a chave, não sei aí tu toca tudo. Sim, aí não precisa. Vai e mostra a cena logo. Essa frase foi péssima, aí tu toca tudo. Só chagrei. Mas ao mesmo tempo, é um outro filme. Não, completamente. Ele mudou, um outro filme. Ele mudou a história, né? Mudou a participação do Super-Homem. Sim. Ficou completamente diferente. Tu sabe que o Batman, ele já me incomodou. No Batman vs Superman, ele é uma coisa que eu achei estranho, que assim, quando começa, eu falei, caraca... O Batman é dose. O Batman tá grudado no canto, meu irmão. Aí o cara... Ali esse Batman eu não queria ver. Aí o cara tem uma chapa quente que ele marca o cara do criminoso. Eu falei, caralho, cara, esse é o... Olha, e é a roupa do cara. Clássica, cara. E eu vi aquela roupa na... Agora eu arranco os fios aqui dos microfones e tudo. E eu vi, cara, eu pude ver aquelas roupas. Deixa eu só ver se eu deixei tudo ligado aqui. Tudo ligado. E aí, eu vi aquela roupa lá na Comic-Con. E aí eu falei assim... Impressiona. Caralho, aquela roupa é uma coisa assim, é uma roupa toda... Tu vê que ela tá toda... Que ela já foi esfaqueada, que ela já foi, entendeu? E é aquilo... Desculpa, só abrindo... Que é aquilo que eu não reconheço no Batman do Christopher Nolan. Sim. Que usa uma armadura coladinha no corpo, cheio... Tu vê um monte de placa. Não, ali não. O Batman do Ben Affleck é um cara bombado, grande, é violento, é bruto. Vai na porrada. Tu sabe que eu vi aquilo ali e falei, legal. Mas tem uma cena... que foi a cena que pra mim gravou que o cara tá dentro, ele tá lutando ali, ele tá dentro da nave, a nave cai, e aí chega o apocalipse, começa a juntar os raios nos olhos, e olha pro Batman e o Batman assim, que isso, cara? Para tudo! Tipo, vou me esconder. Não, cara, o Batman fala, aqui, exato. Acerta aqui, ó. Aqui no alvo. Aqui no morcego. Exato, no alvo.
Cara, eu falei assim, putz, cara, como é que pode numa cena o cara cagar um personagem? É. E é uma loucura, né? Eu falei, pô, olha o que os caras fizeram. E aí dá pra É entender. o Marta. E aí deu. Marta. E aí deu pra entender, e dá pra entender muito bem, a diferença desses filmes do que viraram a DC Sim. e o filme da Marvel, que quando tu vê. Cara, eu já vi Guerra Infinita e Ultimato colado assim em casa. E no cinema, quando eu vi Ultimato, já tava naquela expectativa. Fui lá 1 da manhã pra ver o filme. Não consegui ir no primeiro, já tava esgotado. Fui no Isso, segundo eu dia. lembro que a gente conversou a respeito. Não tem mais ingresso. Vou no segundo dia, a 1 da manhã. Cara, simplesmente aquela cena que o Capitão América levanta aquele martelo. Aquela cena Eu ali. eu enchi os olhos d'água, eu gritei dentro do cinema, eu fui um dos que puxou o grito e todo mundo. Cara, porque o que tu quer? Tu quer ver aquilo ali no cinema, é né? verdade. É pro fã, né? Os caras fizeram um filme pra aquilo ali. Aí tu viu o filme do. Só faltou pegar a capa e falar, ui. Daí pra acabar. Pô, Batman. Pô, Batman. Pô, Batman, que isso? Tu sabe que eu vi, eu não me lembro, eu acho que foi o Romário. Eu acho que é Romário. Um cara que era aliado do Omelete, daí saiu e. Thiago Romariz, não é Romário, é Thiago Romariz. Eu vi o Romário, o baixinho matador. Copa de 94, graças a ele. E aí ele falou, e ele tava falando sobre essa questão, o Érico Borgo também já falou sobre isso. E que o Borgo, que era do Omelete, saiu e tal. Isso. Tá com o Ruro agora. E aí o Borgo foi um cara que eu vi falar a respeito da ideia do sou fã, que era o service, né? Da frase service. Que às vezes o cara lá na produção ele acha que o que a gente tá querendo ver é chegar um Megazord. Cara, a gente quer ver só uma chave com um emblema de um herói que não tá ali, Exato. né? E essa, às vezes, é só uma referência e tal. E eu lembro que eu tava assistindo o último. Quando os caras fazem a referência, houve um tremor nas águas. Eu falei, caralho, Marvel, é isso aí que eu quero, cara. Cara, é o namoro. É só uma frase, É o namoro, velho. é o namoro. É só uma frase e aí tu que fica tu ali bota enlouquecido. Claro que vai ter galera que olhou ali, boiou, não entendeu nada, quem é que tá no oceano causando beleza. tremor, mas Beleza. ok. Mas pro cara, eu olhei assim, um namoro, velho, um namoro. E aí o meu irmão tava comigo, cara, um namoro, velho. Assim, ó, é o Aquaman da Marvel. Pra te entender melhor, os caras falaram nele ali. Exato. Isso é uma loucura. E aí entra o teu trabalho. Isso é uma combinação do roteirista, do diretor, coisa e tal, que chega e fala assim, tia, vamos botar... De quem é que tem essa ideia genial dele? Tá, vou falar no microcosmo do meu trabalho. Eu sei que tu vai dizer assim, lá na Marvel tem... O Stan Lee baixa em alguém pra dar opinião. Né, tipo, o Kevin Feige tá lá lendo todas as coisas e diz, não, vamos ligar isso com isso com isso com aquilo. Cara, no meu microcosmo, assim, eu já dirigi a maioria dos curtas, né, dos filmes, sou eu que escrevo, então quando eu tô escrevendo eu já começo. Apesar de não aqui vai o demônio vai passar lá e o namoro. Exatamente, porque se deu certo na hora. Marvel, vou citar. Vou botar um martelo aqui assim. Martelo mesmo. O cara quando vai pegar um prego vai dar um trovão atrás e com o martelo na mão, o cara vai ligar. Esse é o Thor. Só fazendo um corte antes que tu siga, que agora eu lembrei da cena. MIB, o último, com o Chris Westworld, que os caras brincaram. Ele pega um martelo, cara. Eu falei, eu não tô acreditando sim. que os caras fizeram isso. O cara joga, ele pega o martelo, Cara, eu assim, olha a zoeira que os caras estão fazendo. Foi fantástico, mas enfim, desculpa cagar tua resposta aí. Boa. Não. Já cagou desse começo? Caramba. É que eu esqueço. No microcosmo, eu escrevo o roteiro, então automaticamente algumas coisas eu já estou visualizando, eu já sei como é que eu vou fazer, o que eu quero. Agora, em 2006, eu dirigi um curta lá em Pelotas, o GHB, que eu tinha só a ideia, eu tinha um argumento, que é a história de um gigolô casada com a única descendente de irlandeses que morava em Pelotas. Não sei porque eu decidi irlandeses, né? Eu tava só com... Né? Essa história começou porque eu li
numa história em quadrinhos, o sobrenome Finnegan. E aí eu fiquei, Finnegan. Ah, que bom nome para um whisky ou para um descendente de irlandês, né? Quem? McDonald's. Aí eu... Finnegan. Eu roubei essa, gostei do nome. Finnegan. E aí, o que eu fiz? Pensei nessa história dessa mulher que tá doente e é casada com um gigolô. E o cara tem a empregada dela, né? É amante dele. E aí ela fica pressionando o cara pra matar ela. Essa era a minha ideia. E aí eu passei para um cara, pro Leonardo Tissot, que tinha sido roteirista comigo numa campanha em 2004, e ele escrevia muito bem mesmo. Ele escreve hoje em dia sobre crítica musical. E aí eu falei, cara, eu tô com esse argumento aqui assim, escreve o roteiro. E aí ele me entregou o roteiro pronto, o roteiro literário. Depois eu transformei o roteiro em cenas, né? Decupei e transformei no roteiro técnico para filmagem. E aí aquela coisa. Algumas coisas do roteiro eu li, não, vou modificar isso aqui, né? Eu troco isso por isso. Nos ensaios, automaticamente também os diálogos foi arrumando, porque aí dependia do modo que o ator e que a atriz falavam, fui trocando. E algumas cenas eu fui meio que modificando alguns detalhes. Ele viu o filme só no dia do lançamento, né? E aí, assim, ele viu lá a abertura do filme, né? Público cinema, não sei o quê, público vídeo, apresenta, GHB, roteiro Leonardo Tissot, direção Mário Finati. Então, olhou todo o filme, ele... Tu cortou as cenas? E eu cortei, né? Na minha ideia, não cabia aquelas cenas ali que ele tinha. Eu tinha que fazer de outra maneira para deixar, porque o final do filme não tinha o impacto que eu queria no roteiro dele. Até não consegui fazer da maneira que eu tinha imaginado, né? Não tem o impacto que eu queria, que eu gostaria, né? Mas já foi a minha visão em cima do roteiro do outro, né? Então, cara, a palavra final, né, é do diretor, né? Por isso que eu digo assim, a cagada do filme, Aí assim, tu olhou com aquele... teu amigo e falou assim, quando tu tiver nessa cadeira, aí tu diz. É sacanagem. Tu diz. Uma coisa muito legal disso aí, eu tenho... Quem assistiu o lançamento desse filme em 2006 foi o futuro governador Eduardo Leite. Tava lá assistindo. Tava assistindo do meu lado. O filme foi lançado na Secretaria de Cultura de Pelotas. Na época ele tava entrando no direito, tava estudando direito, assim, começando, né? Um pequeno infante, né? Estava ali, seus primeiros passos. E aí foi ver o filme lá. E aí, tempos atrás, eu olhando os troços assim, eu lembro, o Eduardo Leite viu esse filme. E aí, nas fotos da exibição do filme, eu tô de braço cruzado, assim, o Eduardo Leite tá ali, bem quieto, de casaquinho, olhando o filme. Eu vou dizer assim, eu vou mandar essa foto aqui. Ô, governador, me banca aí. Me banca aqui, senão eu digo que tu viu meu filme. Referência boa essa. Não, mas não, assim, eu gosto de algumas coisas daquele filme. O final é ruim. Eu faria diferente, digamos assim, né? Que o final seja ruim. Entendi. Mas procurem GHB. Só tem no Vimeo. Tá com péssima qualidade, por sinal. Porque eu não tenho uma cópia do filme. Então tá ótimo pra galera. Exato. Mário, eu tinha pedido pra ti separar em uma hora e meia da tua vida pra gente trocar uma ideia aqui. E lá no início eu comentei com a galera, não posso deixar, que tu foi um amigo que eu tinha e não sabia, mas eu já conheci depois. Para explicar melhor, eu chamava o primo do Mário, eu chamava ele de meu irmão. Era um cara, ele é filho da minha madrinha e é um cara que eu sempre tinha ele como uma referência, eu chamava ele de irmão, tal. Ele tem um apelido, que é o Guilherme, e a gente chamava ele de Meme. E aí eu, de vez em quando, eu vinha a Santa Maria, porque eu me criei lá no Alegrete, tchê. Eu sou de Santa Maria, mas me criei no Alegrete. Campeão de arremesso de vaca. E aí eu vinha a Santa Maria para passar alguns dias com a madrinha, consequentemente lá na casa do Guilherme, enfim.
E aí, cara, o Mário não era um cara que eu achava, não era assim, era um rosto que eu já conhecia, já tinha trabalhado com o Mário, e eu falava assim, não é um cara estranho, mas sei lá, alguma coisa assim, eu simpatizei com o cara, sei lá, alguma coisa, mas eu não passava assim, não, mas eu já conheço o Mário de antes. E aí um dia nós estamos conversando e fala no meme que tu tava conversando com o Diego, Sim, o Diego né? tá. É E primo aí, também. Primo comum de é, nós dois. o Diego tinha uma cafeteria, eu tava na cafeteria, o Mário ali conversando, daí os dois conversaram e falaram no meme. Eu, meme? Não, só um pouquinho. Tem que ter dois memes, não tem Não, não tem como, né? como, não. E aí, logo na sequência, a gente conversou e daí eu já descobri assim, falar, tá, então provavelmente Sim. eu já conheci o Mário de ter visto em algum momento lá, até porque teve algumas reuniões, algumas situações onde era o Guilherme no meio dos seus primos, então provavelmente no momento Exatamente. desse. Não, em alguns momentos aí a gente começou a ver que todo mundo veraneava em Capão da Canoa, né? E vocês também iam lá. Sim, Eu acho uma que vez até a gente estava num hotel e o Luiz e a Neuza e o Guilherme estavam num edifício ao lado. Eu acho que vocês também estavam a gente naquele tava junto com edifício. eles. Eu não lembro, tu é quantos anos mais novo? Eu sou de 77. 6 anos mais É. novo, 6 anos mais novo. Do tipo, tu era pequeno, assim, Aham. eu já tava com 12 anos, tu tava com 6. Sim, era o gordinho idiota que só comia. Na praia era só picolé, velho. Só picolé e A milho minha verde. diversão era picolé e milho, Milho verde. verde. Era tendo isso, o resto... E ver porcs no cinema. Pô. Pô, eu vi porcs no cinema em Capão da Canoa. Imagina, cara. Aham. Cara, Capão da Canoa lá, o que tinha... aí que tá. Aquela meio da Capão da Canoa, literalmente, ela é uma memória gastronômica, porque é milho verde E picolé. e picolé de chocolate, que tinha uma promoção que tu ganhava o palitinho premiado. Ah, vinha. Eu acho que era da Gelato, que era na Pode época. ser, pode e ser. aí o gordo deu sorte. Cara, eu comprei um picolé só. Nas férias inteiras. E comi todos os picolé de graça a partir Meu dali. Deus, mas tinha um lote. Eu só ia no de chocolate e eu acho que alguém isso. não embaralhou o lote. Era aquele lote. Cara, ali. eu lembro de estar no copo cheio de Dos palitinho palitinho. premiado. Só pegava Sim. e ia e sempre vinha um premiado. Comia horrores. E aí tinha uma coisa só que era aquele mini golf. Que Sim, a perto gente do ia ali mini na golf esquina. tinha um cara que fazia camiseta estampada. Hot stamping. Ah, sim. E eu ganhei uma camiseta, adivinha de qual personagem da Marvel? Que eu achava o cara muito foda. E aí a camiseta era sem manga e preta. Ah, sim. Né? Tipo, Porque... regata. E o gordinho tá, o braço gordo, achava que era músculo. Do Thor, cara. Daquelas estampas metalizadas. Exato, vai, então era puro brilho, né? Nossa, era meu um Deus show do de brilho céu. aquilo. Essa é a lembrança dele. Cara, Capão da Canoa. eu lembro de ter comprado essas camisetas. Quando eu ali, uns 11, 12 anos, primeira vez, tinha nessa loja, era a única, né? Tinha fila para comprar camiseta. E eu lembro que daí a primeira, como eu queria ser roqueiro, tinha duas coisas de rock. Tinha Kiss e Led Zeppelin. Aí o que dava pra escolher lá? Era o que dava pra escolher. O Led Zeppelin era aquele anjo dos selos né, deles, assim. Um anjo? Não vou colocar um anjo. Vou botar esses caras aqui do Kiss. Eu achava o máximo ter aquela camiseta. Kiss tem filme, né, cara? Tinha desenho animado, história em quadrinhos. Fantástico o filme. Maravilhoso. Filme da Marvel. Então. Filme da Marvel. Aquele período da Marvel dos anos 70, lá o pessoal tava... bebendo alguma coisa. E aí logo depois, já nos próximos anos, aí eu descobri os hippies da praça ali, que tinha, né, a praça onde tinha um parquinho lá, quase na frente do cinema em Capão da Canoa, que aí eu vi as camisetas que os hippies vendiam. E aí eu vi aquelas camisetas de banda de rock e punk. Eita. Aí eu já tinha meus 13, 14 anos. Achou a lojinha. É aqui a lojinha, né, cara? Bem melhor que aquelas lá com aqueles brilhos. O rock é o Kiss. E aí eu já nem gostava mais de Kiss. Eu queria ver o punk. Daí eu comprei uma camiseta com meus 14 anos, que era o Sid Vicious, do Sex Pistols, injetando heroína. E dizendo viva rápido, morra jovem. Nossa! Ei, acabou o verão, cheguei no Colégio Santa Maria, os padres não deixaram nem eu entrar na aula. Pode pra casa trocar essa camiseta? Imagina. Que orgulho que eu tinha. Que orgulho. Mário,
A gente está perto do fim de ano e aí o ano que vem é um ano que, enfim, tem uma série de eventos possíveis que podem ocorrer ou não. Tu é aquele cara que olha para o cenário e vê o cenário assim, não, cara, alguma coisa vai melhorar, vai mudar, ou tu diz assim, cara, não, vai ser complicado e... Olha, eu olho o cenário como aquele cara que tá na frente daquela simulação de saloon em faroeste que sempre cai pra frente. O cenário é esse, cara. Assim, ó, por tudo. Pandemia. A gente ainda vai sofrer um bocado com isso aí, porque a gente ainda tá num período onde, né, o próprio governo diz que vacina mata. Né? Então a gente vai ainda sofrer. Nós estamos a cada dia que passa vendo situações, né, de corrupção que não existem nos 1.000 dias de governo, né? É muito legal. Cara, tá aí um trabalho que eu queria fazer a comunicação do governo, porque fala o que quiser, inventa, Fala né? qualquer. Fala do tipo assim, 1.000 anos de governo, vamos aí agora criar 25 reatores nucleares. As pessoas vão aplaudir. Os seguidores vão aplaudir, cara. Fala qualquer coisa que tá tudo bem. A economia tá bombando. Cara, não tem nem comida mais nos troços, mas a economia tá bombando. E aí, cara, eu vejo que vai ser um momento muito tenso ano que vem, né? Como cenário, assim. Vai ser uma coisa que eu acho que vai ser muito pior que 2016, né? Com o impeachment da Dilma. E muito pior que 2018. Porque tá uma coisa muito mais acirrada entre as próprias lideranças democráticas estão num cabo de guerra se xingando de maneira, né, irracional. Então, cara, assim, ó, eu nunca fui de ser muito esperançoso com as coisas. Eu acabei... Antes eu era muito de ficar reclamando e xingando. Até me disseram assim, cara, Relaxa. relaxa. E aí, não relaxei. Eu fiquei um ano reclamando, até que um momento eu falei assim, não vou mais falar nada, sabe? Porque eu não vejo com bons olhos o que está acontecendo, eu não vejo E não vejo com bons olhos porque quem está encabeçando toda a situação, eu não confio, né? Então, eu me apego em pequenas coisas que possam acontecer, sabe? Do tipo, cara, na boa, a gente ainda tá no começo de 2019, assim, porque é uma coisa só pior que a outra, assim. Não vejo. Sinto, você esperava assim, bah, as coisas vão melhorar. Não, filho, olha, a única coisa que eu posso dizer é assim, ó, já tem panetone no mercado, então te agarra, porque não sei se vai ter panetone ano que vem, sabe? Não vejo a coisa Pois melhorar. é, complicado. Muito, muito complicado. Por questão do tipo, todas as coisas que nem eu fico lendo de economia, que eu fico assim, cara, eu não sou muito idealista na questão assim de defender e dizer, fulano não roubava, fulano não era corrupto. Não, corrupção tem, sempre teve, e desde que o mundo é mundo e que se criou um sistema de governo, quem estava no governo, de alguma maneira, corrompeu e foi corrompido. Né? Eu não sou de dizer assim, não, porque as pessoas... Não. É do ser humano, inclusive, ter as suas falhas de caráter. Alguns mais, alguns menos. Mas erros a gente comete todo o tempo. E aí, do tipo, aconteceram 50 mil casos de corrupção em todos esses anos até agora, aconteceram. Terminaram esses casos? Não terminaram. Estão piorando? Estão piorando. E aí o que a gente precisa? A gente precisaria ter lideranças que fossem... E lideranças que eu digo assim, ó... Cara, o presidente pode ser o imbecil que for. É o que eu falo aqui, a mesma coisa na prefeitura, o governo. Cara, mais importante do que tu simplesmente votar no imbecil que vai ser teu presidente é tu votar em quem vai estar na Câmara, é quem vai estar na Assembleia. Porque ali é No que a coisa... microcosmos, né? Ali é que a coisa vai movimentar. Ali é que os caras vão decidir, né? Não rola. Não rola, né? Por culpa nossa também. Sim. Né? A gente tá se degladiando com coisas de bandeira há muito tempo, né? E, cara, eu não quero mais ver bandeira. Eu quero simplesmente ver alguém, né, com coerência.
já votei em 2018, já votei no Ciro, hoje eu não consigo votar no Ciro com as pataquadas que ele está falando. Votarei no Ciro se ele for, né, candidato contra o Bolsonaro? Votarei, né? Mas aí, né, até o cachorro manco eu voto contra o Bolsonaro. Porque tem coisas que são absurdas, assim. Ah, mas as pessoas têm o direito... Claro, as pessoas têm o direito democrático de votar e tudo mais. O problema é que a gente distorceu, assim, como tem toda a distorção das pessoas dizerem assim, mas eu tenho direito de falar o que eu penso. Não, só um pouquinho. Falar o que tu pensa é uma coisa. Inventar bobagem para ficar, do tipo assim, vacina não funciona... Né? E a gente está num estado que, pelo amor de Deus, os representantes do Rio Grande do Sul, no Senado e tudo mais que a gente está vendo... É um bando de sequelado, sabe? É aquele tipo de pessoa que levanta, né? Fala bobagem, do tipo, pô, o senador que mais está em voga do Rio Grande do Sul, podendo ser... Ser preso. Não, mas querendo ser governador daqui a pouco, ano que vem, é um cara que, né, citava Mia Khalifa, né? Citava meme para justificar as coisas dele de forma complicada. Então, assim, ó, não sou esperançoso, mas ao mesmo tempo sou daquele assim, ó, cara, vou trabalhar, vou fazer a minha parte e aquilo que eu faço assim, cara, é o nada, mas do tipo, antes eu explanava, assim como estou explanando cansativamente para quem está nos escutando. Agora eu falo para quem está ali comigo. Do tipo, porque o Bolsonaro... Cara, tem certeza? Só do tipo assim, velho, tu tem um Chevette 77, a tua vida não vai melhorar, né? Então, pensa se vale a pena, do tipo, não, porque o STF comunista, o STF, aquelas coisas assim absurdas, daí tu olha assim, o adesivo lá de Bolsonaro mito tá ali, com todo respeito ao cara que tem um Chevette 77, sem calota, sem nada. Os pneus chegam a ser é só câmera já, de tão careca o troço. Tá ali, é ele que tá fazendo campanha, sabe? É o cara que vai no mercado comprar osso, comprar só fígado de galinha, que é mais barato que o fígado bovino ainda. Mas mas a corrupção acabou no país. Meu caro, desculpa. Aí volta naquela coisa assim que as pessoas vão dizer, mas esse aí é um louco. Cara, o governo pode ter a corrupção que for. Se isso aqui bombar, do tipo, eu não imagine que não tenha corrupção na França, nos Estados Unidos ou em qualquer governo. Mas se o pessoal tiver com trabalho, com dinheiro, com estabilidade... O que tiver roubando lá em cima, dane-se. É uma noção que eu tenho do tipo assim, cara, eu não me incomodo que o cara que esteja acima de mim ganhe muito. Desde que eu esteja ganhando bem e de quem está abaixo também tenha toda a chance de chegar e viver. Exatamente. Mas não, a gente está numa condição onde a pessoa que está aqui no meio não quer que a de baixo suba e nunca vai chegar lá em cima. Então, ele prefere ficar mais achatado aqui do que atingir. Explanei, né? Nossa, já Deus, esses livros de economia que eu tô lendo ajudam alguma coisa. Tá Deus, o livro. Galera, esse cara é o Mário Finardi. Eu sabia que ia ser um papo muito legal. São quase 2 horas de conversa já. Batemos recorde aqui. Mário, muito obrigado por ter vindo aqui, foi muito legal. Eu já tinha falado para ti a respeito desse projeto lá atrás, eu acho que uma das primeiras pessoas, quando eu comentei que eu estava com essa ideia aqui, aí veio pandemia, mudou o planejamento e tudo, mas volta e meia eu sempre falava, Mário, uma hora vai rolar e tal. E, cara, eu queria te agradecer mesmo por ter vindo aqui, estou muito feliz que tu veio. E galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Quem não segue o canal aí, por favor, passe a seguir. Deixe seu like se você curtiu o vídeo. Se você não curtiu, se tu é um hater, pode xingar também, tá valendo, porque pro YouTube o que vale é a interação. Então, foi mais um OsórioCast, Mário. Brigadão mesmo, cara. Valeu, muito obrigado mesmo. Não, cara. Eu é que agradeço pelo convite, eu que agradeço por me escutar durante todo esse período. E, cara, mesmo assim, eu sempre falo assim, desde a época que eu fazia o podcast, cara, que é do tipo assim, cara, se tu gosta, compartilha.
Manda pros amigos. Se tu não gosta, manda pra quem tu não gosta. Boa. Compartilha também, né? Manda pra sogra, pro sogro, né? Pro teu cunhado, aquele chato, pro tio pederasta, assim. Toda família tem um tio pederasta, né, cara? Já dizia Nelson Rodrigues. Valeu, cara. Valeu, Muito obrigado. Um abração, gente. Valeu. Até mais.